trainer for Roy Kiesling, who I believe was here last week. Eu sou a Paula Meruti, de Chicago, e eu trabalho para o Roy Kiesling, que fez uma apresentação aqui para vocês na semana passada. So my story, how did I become an EMDR trainer, consultant, therapist? Um pouquinho da minha história, como eu virei treinadora, supervisora e terapeuta de EMDR. I grew up in where I am right now and was a teenager that struggled with my own trauma. Eu cresci aqui nesse ambiente onde eu me encontro agora e quando eu era adolescente, tinha também algumas dificuldades para lidar com questões de trauma. And maybe some substance use. E um pouquinho de uso de substâncias. And always had wished that I had more information and more help. Eu sempre tive a expectativa, a esperança de que eu tivesse tido um pouco mais de informação e de ajuda também. Fast forward, now I am a therapist working with teenagers, and I'm able to provide that help. E agora, dando um salto para o futuro, eu sou aqui terapeuta de EMDR e eu tenho tido a oportunidade de proporcionar aos adolescentes essa ajuda. While working with teens and young adults and substance use, Então, quando eu estava trabalhando com adolescentes e adultos jovens, e em especial com pessoas com dificuldades relacionadas a uso e abuso de substâncias, I was just very frustrated. The tools that I had at that time, and this is before EMDR, were just not adequate. Eu me senti muito frustrada, porque quando eu comecei, as ferramentas de que eu dispunha não pareciam muito adequadas para poder lidar com essas questões. So I got my own EMDR therapy and then decided it was so wonderful that I became EMDR trained myself as a therapist. E aí, com a minha experiência pessoal com a EMDR, eu me dei conta de que essa era uma ferramenta tão especial que eu me tornei terapeuta de EMDR. I put a lot of time into figuring out how to use it with our adolescents, especially those struggling with any type of medicating around what they're struggling with. E eu passei um tempão pensando em como podia ajudar esses adolescentes que tinham que lidar com essas dificuldades, empregando diferentes formas de medicação para administrar a luta deles com os seus conflitos. So, looking at, first of all, how the adolescent brain is formed. Então, se a gente começa primeiro com a ideia de como que o cérebro do adolescente é formado. And also taking into consideration the issues that we have with COVID-19. E também levando em consideração os temas com os quais nós temos nos debatido agora com esse período da COVID-19. Our adolescents are having a very, very difficult time. Para os nossos adolescentes tem sido uma época muito, muito difícil. The EMDR model, looking at negative and positive beliefs. Então, segundo o modelo de EMDR, em especial quando abordamos o tema das crenças negativas e das crenças positivas, helps us put language to what an adolescent has experienced in their amygdala brain. Isso nos ajuda a trazer uma linguagem, a trazer palavras para aquilo que estes adolescentes estão vivenciando em nível de suas amígdalas cerebrais. Adolescents are very black and white thinkers. Os adolescentes pensam muito em termos de tudo ou nada, de preto e branco. So the negative belief and positive belief can be very helpful for a therapist when working with this age group. Então, nós podemos utilizar crenças negativas e crenças positivas. Isso pode ser muito útil para o nosso trabalho com a população dessa faixa etária. The negative cognitions
around COVID-19 are on here on the screen. As crenças negativas relativas ao Covid-19 estão aqui dispostas na tela. Our 18 to 24-year-olds especially struggle with vulnerability, E aquelas pessoas entre 18 e 24 anos, em especial, lidam de uma forma muito mais direta com o tema da vulnerabilidade. our 12 to 18-year-olds struggle with being alone. Aqueles de 12 from 12 to 16? Yeah, 12 to 18. Sorry. Ok. Aqueles de 12 a 18 lidam muito com o ficar sozinho. And then the entire adolescent 12 to 24-year-olds are dealing with power and control. E todo esse espectro que varia dos 12 aos 24 anos está também lidando com as dificuldades relativas a poder e controle. And they're feeling like they are going to die. They have a huge fear of dying. E eles têm um grande medo de morrer. Eles acham que vão morrer. EMDR allows us to target negative cognitions. O EMDR nos permite tomar como alvo essas crenças negativas. And then our goal is to assist our adolescents in embracing the positive cognitions. E aí o nosso objetivo é ajudá-los a lidar com essas crenças negativas de maneira que eles possam se apropriar melhor das crenças positivas. And this is a natural healing process. So it takes a lot of pressure off the therapist. E este é um processo de cura que é natural e por isso tira muito da pressão que pode ser vivenciada por parte do terapeuta. Great. Next slide. So some details associated with COVID and our adolescents. Alguns detalhes associados ao COVID e os nossos adolescentes. The isolation and the change in routine that it has been, and it depends on where you're from. O isolamento e a mudança na rotina, claro, depende muito de onde você se encontra. Has come during a very critical developmental stage for this age group. Que chegou de uma forma assim avassaladora e de uma maneira crítica para essa faixa etária. In the United States, different states have different rules. Nos Estados Unidos, diferentes estados apresentam diferentes leis. California has been in lockdown for almost a year. Então, por exemplo, a Califórnia já está em lockdown faz quase um ano. And Wisconsin doesn't even know what a lockdown is. E já o Wisconsin não tem nem ideia do que seja um lockdown. So it's very confusing for a black and white thinker, especially these teenagers. Então, para essas pessoas que pensam em termos de certo, errado, tudo ou nada, e preto e branco, fica muito complicado ter um entendimento do que está acontecendo. We've had an explosion in mental health issues with this age group and an increase in drug use. Nós tivemos uma explosão em termos de problemas de saúde mental com essa faixa etária e também muitos problemas com o uso de drogas. These adolescents are feeling angry. Esses adolescentes têm se sentido com raiva. They're sad. São tristes. They're confused. Estão confusos. And they're bored. E estão entediados. A bored teenager is an issue. Um adolescente entediado é uma questão, é um problema. Next slide. So the most common diagnosis that we're seeing in teenagers right now would be the major depression disorder. Os diagnósticos mais comuns que nós temos visto nos adolescentes agora tem sido o transtorno depressivo maior. We're seeing a lot of generalized anxiety disorder. Temos visto muito transtorno de ansiedade generalizada.
of intentional self-harm, e de autolesão intencional, overdoses, episódios de overdose and substance use disorder. e transtorno de abuso, uso e abuso de substância. But our biggest increase has been in adjustment disorder, Mas o maior tem sido o transtorno de ajustamento. looking at the event being COVID, Olhando para esse evento que tem sido o Covid, teens experiencing the loss of loved ones, os adolescentes experienciando a perda de entes queridos, the loss of school, a perda loss da of their escola, the loss of their rite of passage, a perda dos seus rituais de passagem, a loss of their summer jobs, of their classes, a perda de suas aulas, de seus trabalhos temporários, trabalhos de verão. and most of all, what they need the most is to be with each other in connection. E, acima de tudo, eles querem estar uns com os outros, em conexão. So teens are not just facing a learning loss, but emotional distress. Mas então os adolescentes não estão apenas entrando em contato com as perdas de aprendizagem, mas também com o estresse emocional. And the learning loss is dependent on the financial level that you're at. E essas perdas de aprendizagem, dependendo do nível socioeconômico em que você se encontra. Families with money take their kids and put them in private schools that don't have to adhere to lockdowns. Então, as famílias que têm muitos recursos financeiros matriculam seus filhos em escolas particulares e que não têm que aderir ao sistema de lockdown. And then those that are coming from neighborhoods with less resources not only don't have what they need to go to school, E aquelas crianças, aqueles adolescentes provenientes de vizinhanças menos favorecidas vão encontrar muitas dificuldades. like technology or laptops. Vão ter dificuldade de encontrar, por exemplo, tecnologias, laptops. But also we're seeing both parents still having to go to work and a higher death rate in their communities of adults. Mas eles também têm observado os pais terem que sair de casa para trabalhar e um nível mais elevado de letalidade na sua vizinhança. We have this thing that we call the homework hole. A gente tem aqui o que é chamado esse furo nos deveres de casa, where kids are not engaging online and are not getting their work done. em que os adolescentes não estão conseguindo se engajar no trabalho online e não estão conseguindo fazer os seus deveres. About 60% of my caseload are adolescents. Aproximadamente 60% da minha clientela é de adolescentes. And not one of them are succeeding in school right now. E nenhum deles estão conseguindo ter um bom desempenho escolar. My college students are working with their professors to figure out how to make up work. Aqueles que estão já na universidade, têm negociado com os seus professores para ver como é que eles podem fazer um trabalho mais de recuperação. My high school students are failing their classes. Aqueles outros de ensino médio estão fracassando no seu desempenho escolar, estão repetindo o ano. Some of the high schools have said they're not going to fail kids, but they haven't told the kids that. Então, o que tem se ouvido é que nas escolas eles não vão reprovar os alunos, mas que os alunos não têm muita consciência de que isso esteja acontecendo e que na prática estão fracassando. So in other words, it's a mess. Em outras palavras, está uma confusão. So this is leading to adolescents being confused. Isso tem feito com que esses adolescentes se sintam confusos. Intense high levels of anxiety. Níveis elevados de ansiedade. Depression and shutting down. Depressão e o ensimesmamento.
disconnection and conflict within the home, desconexão e conflitos dentro de casa. and a lot of grieving. E muita vivência de luto. Okay, next slide. So these are some quotes that were pulled from adolescents that are on my caseload. Aqui algumas citações que eu quis trazer para vocês de alguns adolescentes que eu tenho acompanhado na minha clientela. Eu me cortei uma vez só para sentir algo de diferente e eu faria de novo com o alívio que me deu. Eu estou tão entediado que fumo maconha se estou trancado e não posso estar com os meus amigos. Se não há esportes escolares, eu jogo Minecraft com os meus amigos por horas, às vezes até o sol raiar no dia seguinte. Estou desmotivado, triste, cansado e odeio sentir esses sentimentos. Farei de tudo online, inclusive para ganhar dinheiro. The last comment, I'll do anything online, including making money. I've tried to find the name of the app. Essa última observação, essa última citação aqui, eu farei de tudo online, inclusive ganhar dinheiro, eu não estou conseguindo me lembrar aqui do nome do aplicativo. But there's a big market for selling naked pictures of themselves. Mas há um mercado enorme disponível para que eles possam vender fotos de si próprios desnudados. Okay, next slide. So, substances affect the teen developing brain. Então, as drogas atrapalham o desenvolvimento do cérebro do adolescente. In fact, the younger you are, the younger you start, the more likely you'll have a problem as an adult. Na verdade, quanto mais jovem você for quando entrar em contato com as drogas, maior a possibilidade de que isso traga problemas para você na vida adulta. It is just one of many ways that our adolescents are able to numb themselves or medicate their issues. Essa é apenas uma das formas que os adolescentes encontram de se anestesiarem ou de se medicarem em relação às suas dificuldades. Being a substance abuse therapist, there are certain signs that we see that suggest that they're going to have problems as an adult. E sendo terapeuta especializada em uso e abuso de substâncias, a gente começa a perceber alguns indícios que sugerem que o paciente vai ter problemas relacionados a essa temática da droga e ao seu desenvolvimento na vida adulta. It is my job, it is our job to get in there. Oh, go ahead. Sorry. É o meu trabalho, na verdade é o nosso trabalho. To get in there and to help this age group. De podermos ajudar as pessoas dessa faixa etária. There's no cure, but there's treatment. Não há cura, mas há tratamento. Então tem esse aqui que significa, é um acrônimo, SOBER, que significa sóbrio, mas que foi decomposto em emoções filhas da mãe que são reais. E poder, então, usar o EMDR para lidar com o real. So all the emotions that we were just talking about, the feelings that this age group is experiencing. Então, para falar nas emoções, nos sentimentos que essa faixa etária tem experienciado. It's important that we therapists help them deal with them. É importante que nós, terapeutas, os ajudemos a lidar com isso. Então, isso aqui é um contínuo do uso de substâncias. That can assist with psychoeducation. Que pode ajudar o paciente em nível de uma psicoeducação. For parents and adolescents to understand use and abuse. Para que os pais e adolescentes possam entender o uso, a distinção entre uso e abuso. Another title for this is the parent's roadmap to addiction. Então, uma outra forma de nomear isso aqui seria o mapa da mina, para que os pais possam entender esse funcionamento do uso e abuso de substâncias. Okay, so looking across the
top, we're going to look at the 5 levels or degrees of substance use. Então, olhando aqui na parte superior, nós vamos ver as 5 níveis de uso, ou os níveis de uso e abuso de drogas. We have experimental. Nós temos o primeiro deles, que é o uso experimental de uma droga. Social or regular use. O uso social ou regular. We cross a red line into habitual. A gente aí cruza essa linha vermelha em relação a uma nova categoria, que é o uso habitual da droga. From there, we go into abuse. A partir daí, nós vamos para abuso. And then we end up in independence. E, finalmente, chegamos à dependência. And then when you go down the chart, we have 8 adolescent behaviors. E aqui, quando nós descemos ao longo desse issues. Cartaz, nós temos 8 comportamentos diferentes que os adolescentes podem vivenciar. That can help anyone determine que pode ajudar qualquer um a determinar where they fall on the continuum. Onde que esse adolescente se encontra em relação a esse contínuo. So let's talk about some of these behaviors. Vamos só falar sobre alguns desses comportamentos. Starting at the top, and Andre, do you have a cursor? Yep. Okay, so a cursor starting at the top, reasons for using under experimental. We're just going to go from left to right. Então a gente vai começar aqui da esquerda para a direita. Eu vou tentar mostrar aqui com o cursor, espero que dê para vocês verem. Então, razões para usar, reason for using, e no primeiro quadrado, no que diz respeito ao uso experimental. So it's just having fun and being curious. Então é só se divertindo e sendo curioso. And then when we move into social, it becomes fun, but it also solves a problem. Agora, quando entra na parte já do uso social irregular, continua sendo legal, divertido, mas já ajuda a resolver um problema. Then when we cross that red line into habitual, aí quando nós atravessamos essa linha vermelha e chegamos agora no habitual, it becomes an essential part of the adolescent's like weekend, for example. Aí se transforma em um ingrediente, digamos, essencial do fim de semana do adolescente. So if adolescent has the choice of going to the movies or a club where there might be alcohol, they would pick the club. Então, se o adolescente tiver a escolha entre ir para o cinema ou ir para uma festa, um clube, onde vai haver álcool, vai preferir essa segunda opção. When we enter into abuse, using becomes more of the normal. Quando entramos agora na outra categoria de abuso, aí esse uso se transforma já no uso normal. And then this becomes the beginning of where the brain starts to change. E aqui já é o começo de onde o cérebro realmente começa a se modificar. And then independence, you must have to feel normal. E já na dependência, você tem que usar para poder se sentir normal. Okay, so going back now to frequency. Agora retornando à frequência. We've got voluntary under experimental. Nós temos o voluntário no que diz respeito ao experimental. No real patterns for social. Não tem assim bem um padrão no que diz no social regular. Crossing that red line, we start to see patterns. Agora, quando cruza a linha vermelha, aí nós já começamos a observar certos padrões de uso. And then in abuse, nothing's predictable. It's whenever. E já no abuso, já não é mais, não tem um padrão. Pode acontecer a qualquer momento. And then in dependence, it's daily. E na dependência, aí o uso é diário. The next behavior or issue is role in celebration. O próximo tema é o papel na celebração. Experimental doesn't matter. No experimental, tanto faz. Social, just creating a special occasion. No social, já é criando um evento, né, intensificando um evento, criando uma experiência especial.
Crossing that red line, it needs to be part of a celebration. Já atravessando a linha vermelha, ele precisa fazer parte para se poder celebrar. And then for the last two, it's essential. E para os dois últimos, torna-se essencial. Okay, settings is an important one. Agora, esse aqui é importante. Setting, quer dizer, o ambiente, o local. Low risk for experimental. É de baixo risco para o experimental. Social, avoiding high risk, knowing what's safe and what's not. Já no social, já evita lugares de alto risco, sabendo o que é seguro e o que não é seguro em termos de espaço para poder usar a droga. Crossing that red line, starting to use in high risk places and not caring. E já atravessando a linha vermelha, começa a se usar em lugares de alto risco, sem se preocupar com os riscos envolvidos. And then abuse consistently in high risk. E já no abuso, usa consistentemente em lugares de alto risco. And then dependence anytime, anywhere. E no caso da dependência, é em qualquer lugar, em qualquer momento. Okay, the next one is going to be, I think I'm going to do personal boundaries and then we're going to stop because the other three they can read. Tudo bem. Eu vou fazer só agora esse próximo aqui, que é das fronteiras pessoais, e depois eu vou parar, depois a gente vai traduzir, vocês vão poder ler. So personal boundaries for experimental is that you are adhering to your own boundaries. Então, no caso das fronteiras, né, do espaço pessoal, no experimental você você adere à ideia de que você tem regras firmes. And then for social, you maintain your boundaries and control, and this is where you stay as you go into adulthood. Já no social, você também mantém os limites pessoais e o controle e pode continuar aqui até seguindo para a vida adulta. Crossing the red line, where your own personal boundaries are starting to be tested. Aqui, atravessando essa linha vermelha, os seus limites pessoais já começam a ser testados. When you enter into abuse, now there are consequences that are affecting your life and you still aren't able to follow your own rules. Agora, quando entra no abuso, já começam a surgir consequências que afetam o seu estilo de ser, o seu jeito de ser, mas ainda assim você continua a infringir as próprias regras. And then for dependence, you have no control. It owns you. E na parte da dependência, existe uma perda de controle e meio que a droga passa a te possuir. Okay, so here are three things I want you to write down. E aqui há três coisas que eu gostaria que vocês pudessem anotar. When you cross the red line, you have a 70% chance of ending independence. Quando você atravessa, ou quando a pessoa atravessa essa linha vermelha, existe um risco de 70% de se chegar a um estado de dependência. When you're in abuse, you can still get help and work. Oh wait, when you're in abuse, you can figure out your problems on your own. Quando está num estado de abuso, você ainda pode se dar conta sozinho de quais são os seus problemas. But in dependence, you absolutely need outside help. Mas na situação, no estado de dependência, você absolutamente precisa de uma ajuda externa. A client that uses 21 days or less is in abuse. Per month, right? Per month, thank you. Yes. Então, uma pessoa que usa 21 dias por mês ou menos encontra-se no estado de abuso. And except for blackout drinking or drugging, that doesn't count. Exceto para aquelas, quando a pessoa toma droga e bebe até desmaiar. Aí isso não conta, não entra nesse conto. So, if your client can not drink or drug or use their addictive behavior for 2 days a week, they're still considered in abuse. Então, if they cannot, okay? Yes, então, if they're sober, they're not using. Se o seu paciente, pelo menos se em 2 dias da semana consegue não beber e não usar drogas,
ainda assim é considerado um estado de abuso. Okay, so any questions on this? On those last 3 points? Okay, so I'll open up for the group, okay? Okay, great. Então, gostaria de fazer uma pausa aqui, se houver perguntas do grupo, principalmente em relação a essas 3 últimas observações. Yes, can I? Sure. I don't know if you are going to speak about, but it will be there another specific protocol for the treatment on the EMDR. That's where we're going next, any minute. Pergunta- Don't worry, have no fear. A pergunta é se tem algum protocolo mais específico que pode ser usado no MDR e é essa direção para onde estamos nos encaminhando. Of course, it doesn't matter how much time the people are on the addiction, or it's not. Saber se depende do tempo em que a pessoa se encontra num estado de dependência ou adicção ou não. I don't know that I can answer that question because it depends on what your goal is. It's a roadmap. Aqui, essas aqui são diretrizes, né? Como se fosse um mapa a ser seguido, né? Vai depender um bocado do tipo de objetivo que o paciente almeja. So if you're using every day for 2 weeks and you're using every day for 2 years, you still need help to get out of it. Se você usa todos os dias durante 2 semanas ou se usa todos os dias por 2 anos, ainda assim está precisando de ajuda para poder lidar com isso. Okay, thank you. It's used for psychoeducation so that the teenagers can understand their behaviors and and how it might start to speak to them heading into a dangerous territory with their use. Então, aqui a ideia de poder mostrar para os adolescentes como que eles se encontram num território relativamente perigoso e para onde eles podem se dirigir caso eles continuem nessa rota. Okay, so we can skip the first sentence because we kind of got there. Addiction is a disease characterized by compulsion. It is uncontrollable, and we consider it a brain disease. Então, a adicção é uma doença complexa caracterizada por busca compulsiva ou descontrolada e o seu uso ocorre a despeito das consequências prejudiciais que promovem mudanças no cérebro. So where can we help as EMDR therapists is we can identify triggers. Então, por onde é que nós, como terapeutas de EMDR, podemos ajudar essas pessoas? E um ponto inicial pode ser pela identificação de disparadores. Assist with learning how to deal with stressors. A aprendizagem de como que eles podem lidar melhor com os estressores. Recommend if medication is necessary for co-occurring disorders. Recomendar o uso de medicação caso exista comorbidade. And then using EMDR to assist with targeting emotions. E usar o EMDR especialmente para tomar certas emoções como alvo. Okay, you can go to the next slide. Great. Okay, so just to honor our 8 phases. Então, aqui para honrar o nosso protocolo das 8 fases. We can use our standard protocol. Nós podemos utilizar o protocolo padrão. But what I'm going to introduce is targets. Mas o que eu vou incluir são alvos. Specific to substance use. Específicos para uso de substâncias. And also give you interventions that work well with adolescents. E oferecer a vocês algumas intervenções que funcionam bem com adolescentes. Okay, so next slide. Okay, so how can we help our adolescents that are struggling with substance abuse or any other co-occurring disorder? Então, como é que nós podemos ajudar o nosso paciente que se encontra mobilizado
pelo uso ou abuso de substâncias, bem como alguma outra comorbidades, né, que ocorra simultaneamente. I think what I'm finding is the most helpful is targeting our present day stressors. Para mim, eu acho que o mais útil é usar como foco o alvo, os estressores da vida atual. And once you have targeted the present day stressors, then you can float back into different channels of association. E uma vez que sejam tomados como alvo os estressores da vida atual, aí podemos utilizar as técnicas de flutuar ao passado para explorar os canais de associação. So the question is to the adolescent, and yes, this is all online. Então, a questão para o adolescente e que se coloca, e sim, tudo isso tem sido feito online. What is bothering you today? Então, a pergunta é, o que tem te incomodado, o que tem te chateado hoje em dia? Hoje, What is the worst part? qual a pior parte? And then a snapshot of that worst moment. E uma foto, um instantâneo desse pior momento. Okay, you can go to the next slide. The interventions that we're going to look at for adolescents. Então, as intervenções que nós vamos ver para utilizarmos com os adolescentes, Two of them are in our phase 2 preparation. Duas delas são empregadas na nossa fase 2, na fase de preparação. Number 3 is phases 3, 4, and 5. O terceiro é empregado nas fases 3, 4, 5. And then number 4 is going to be phases 4 and 5. E o último é as fases 4 e 5. We do not use phase 6. Nós não utilizamos a fase 6. Entering the body, given our external world. Entrar no contato com o corpo, tendo em vista esse mundo em que vivemos atualmente. Can bring up too much trauma in one session. Pode evocar um excesso de trauma numa sessão. Okay. All right, we're going to start with number 1. Então vamos começar com o número 1. Okay. So number 1 is called Secure the Space. Então, o primeiro é assegurando o seu espaço. We start every session with our adolescent client. Nós utilizamos isso, começamos toda a sessão com o paciente, isso na fase 2. All of my clients are online. Todos os meus pacientes estão online. So I want my adolescent client to look around their space and to identify what it is that makes them feel secure. Então, quero que o meu paciente adolescente olhe à volta e se assegure ou identifique o que é que o deixe ou que a deixa sentindo-se seguro. So it can be pets. Podem ser animais domésticos. I've seen lizards, turtles, snakes. Eu já vi nos meus clientes lagartos, cobras, tartarugas. Posters. Posters, Pictures, fotos, music, música, stuffed animals, animais de pelúcia, anything that assists that client in feeling secure in their space. qualquer coisa que assista esse paciente para que ele se sinta seguro no seu espaço. We want details. What comes up for the client? Tell me about it. Tell me what you feel, what you hear, what you smell, what you taste, what posture they're holding. Eu quero, a partir disso, obter mais detalhes, inclusive em termos posturais, o que você vê, o que você sente, o que você cheira, o gosto, todos esses detalhes dos órgãos do sentido. Tell me a story about it. E fale a história em relação a esse item. And we measure it from 1 to 7 every week. E nós medimos de 1 a 7 toda semana. If 1 week is a 6, se numa semana for 6,
then that will be an indication that I can move forward with my EMDR. Esse pode ser um indício de que eu posso mover adiante com o EMDR, que eu posso seguir adiante. If it's a 2, I'm going to want to talk about what the issues are. E se for um 2, aí eu vou querer saber melhor quais são os temas ligados a isso. Let me see if I have, okay. Okay. For each item or for each, I guess each item on the list, Para cada um dos itens nessa lista, we want to strengthen and enhance their feelings. nós queremos fortalecer e intensificar os seus sentimentos. So we do that with slow sets of bilateral. E fazemos isso com séries curtas de estimulação bilateral. Let's see here. I've got, De movimentos lentos. so for example, Então, por exemplo, Jeff the turtle, o Jack, a tartaruga. his tank, his water pump, O seu tanque, o lugarzinho em que ele mora. him flopping around in there, him being 5 years old and being cared for by the adolescent. Então tá lá essa tartaruguinha brincando e sendo cuidada pelo adolescente. Brings the client a sense of feeling responsible, confident, good. Traz ao paciente uma sensação de confiança, de responsabilidade, de sentir-se bem. So we have the client enter into that experience. Então, ajudamos o paciente a adentrar essa experiência. And we do very slow taps. E aí faz os toques alternados bem lentamente. Ask the client what they notice. Perguntamos ao paciente o que nota. Have them breathing. Pedimos para que respire. If they're relaxed, then start the slow bilateral again. E se estiverem relaxados, faz mais uma série de bilaterais lentos. If the client doesn't feel comfortable touching themselves, Se o cliente não se sente confortável em se tocar, we can do a very slow follow with the eyes. podemos fazer um movimento lento de seguir o coração com os olhos. They're called glacier eye movements. Esses são movimentos oculares glaciares. You can also have the client tap slowly on their legs with their toes. Pode bater também nas suas pernas com os dedos da mão ou do pé. Generally, we don't do more than 6 taps. E normalmente não fazemos mais do que 6 toques. Okay, that's securing your space. Isso é assegurando o seu espaço. The client should feel a stronger sense of their space after each session. O paciente deveria ter uma sensação de uma maior fonte de segurança nesse seu espaço com o transcorrer das sessões. I have one question. It can be the same object every session. So you want them to add objects to it. It can be one object, but for one of my clients, it's going to be the turtle. And then that client also has a lizard. And that client also has anime posters, pictures of friends on corkboard. We want to strengthen or enhance each one of those. Então, eu perguntei se tinha que ser, e se a pessoa escolher sempre o mesmo. E ela acha que seria importante, pode ser, mas o ideal é que a pessoa agregue outros. E à medida que agrega outros, fazemos esse tipo de focalização e de fortalecimento para cada um desses objetos. And any time during the session, you can ground your client to that particular item. E a qualquer momento durante a sessão, você pode utilizar um desses objetos para ajudar o paciente no seu grounding, né? No seu enraizamento.
O que eu quero dizer é o seguinte, quando a pessoa toma a responsabilidade de cuidar de um animalzinho, é um pouco diferente do que ela tomar como referência somente, não é? Okay. Saying that he thinks it's pretty different if someone takes responsibility for taking care of a pet and compare that to observing a poster, for instance. If you Sure. Yeah. Different clients are going to bring up different things. It could be a stone next to their bed or a tattoo. Everybody's going to bring up something different. One of my clients, it's his high tops and his hoodies. Então, They get to pick. cada um vai trazer o seu objeto de escolha. Pode ser uma pedra ao lado da cama, uma tatuagem na mão ou um suéter, né? Enfim, cada um tem. Isso vai variar bastante mesmo. It's their call. Então, eles é que fazem essa escolha. And remember, this is for strengthening the positive. E aqui a ideia é de fortalecer o positivo, as redes neurais positivas. On the outside of the wheel, então aqui vocês têm esses dois círculos e na parte externa desse primeiro, actually even more on the outside where the blue is, mais na parte externa quer dizer ainda onde está pintado de azul. We have the client put 4 experiences that were positive. Nós pedimos para o cliente anotar 4 experiências que tenham sido, 4 momentos ou vivências que tenham sido positivas. If they only have 1 or 2 or 3, that's okay. Se eles tiverem só 1 ou 2 ou 3, tudo bem. And then in the space between the outside wheel and the inside wheel, we put the feelings, emotions, sensations, experience. E nessa parte intermediária entre o círculo externo e o círculo interno, vamos pedir para a pessoa colocar as emoções, sensações físicas positivas que são associadas a cada uma dessas experiências que foram marcadas na parte externa. And then for each one, we strengthen it the same way we did secure our space with the positive tapping. Para cada uma delas, nós vamos fazer um fortalecimento, uma instalação do mesmo jeito como foi feito no exercício anterior, com movimentos de tapping bem lentos para cada uma dessas experiências. So let's say one is, taking your dog out for a walk. Então, por exemplo, digamos que um seja levar o seu cachorro para dar uma volta. Going to the beach with your family. Ou ir à praia com a sua família. If you're allowed to. Se você tiver autorizado a fazer isso. Yeah, so if we would start with the dog, taking the dog for a walk, and the client would give you details. Então, nós poderíamos começar com esse de levar o cachorro para passear e pediríamos do paciente para que nos desse mais detalhes. And then you repeat it back to them while they are tapping the experience. E repetimos de volta para o paciente o que foi falado enquanto eles estão fazendo o tapping, os toques para fazer a instalação dessa experiência. If you have a client that's working on doing well in school or trying not to smoke weed. Então, se você tiver com algum paciente que, digamos, esteja tentando ter um desempenho melhor na escola ou não fumar maconha. And they are successful for 2 days and feel great. E eles têm um sucesso, eles conseguem isso durante 2 dias, pelo menos, e já se sentem bem com isso. We are strengthening that. Vamos fortalecer essa experiência. And strengthening the positive neural networks assists with the EMDR success. E o fortalecimento dessa rede neural positiva aumenta a probabilidade de sucesso do MDR. Okay, so everybody will get a copy of this translated with the directions and the circles. Nós vamos deixar isso disponibilizado lá no nosso site, traduzido o passo a passo para vocês. So, because it's all the details are in the next slide. Oh, it's on the next slide? Okay. Yeah, in Portuguese. Is that okay? Okay, good. Okay. Good. All right, now let's move to. Oh, good, there it is. Gotcha. Perfect.
Okay, so you can go to the next slide because this is exactly what I just Então, eu described. vou passar para o slide seguinte, porque isso aqui foi bem o passo a passo que ela acabou de esclarecer. Mhm. Okay, this is phases 3, 4, 5. Esse aqui é para as fases 3, 4 e 5. Okay, so with your cursor, oh, I love this one. Ok. Starting with number 1, Então, começando aqui com o número 1. we want, if your clients are willing to have lots of markers and pencils, Se o seu paciente tiver a vontade para usar muitas canetinhas, marca-textos, o que and you're quiser. going to have them, number 1, the worst part of what's bothering them in that moment. E aí nós vamos pedir para eles fazerem o desenho da pior parte daquilo que os está incomodando, que os perturba naquele momento. So conflicts with friends, conflict with family, Conflito com amigos, com familiares, not being able to see their friends, being locked up at home. estar trancado dentro de casa, não poder ver os amigos. But make sure it's the worst part. Mas assegure-se de que o desenho seja da pior parte. And then we want an image. We want a right brain image, color, shape, form, texture. Então, nós queremos uma imagem típica de hemisfério direito. Cor, forma, textura. Okay. Once that's done, you go up to 2, and that's where you put your negative cognition. A partir disso, você segue para o número 2 para solicitar a crença negativa. And then you go over to number 3 and you do your positive cognition. Em seguida, vamos para o número 3 para fazer a cognição positiva. Hopefully this is sounding familiar. Eu espero que isso esteja soando algo familiar para vocês. And then number 4, we draw our positive. E aí, no número 4, nós pedimos para que a pessoa faça o desenho da sua imagem positiva. Just colors, shape. It's not about art. It's about right brain expression. É uma expressão de hemisfério direito. Então, cor é só forma, não é nada muito refinado. After we do our image, we go down to 5 and measure our VOC. Depois que finalizamos essa segunda imagem, descemos para o número 5 para fazer uma mensuração do VOC. We go to number 6 and put down the emotions. Vamos em seguida para o número 6 e anotamos as emoções. And then we go to number 7 and we measure our SUDs. E vamos para o número 7 e medimos os SUDs. And then, and there's no body scan. E não tem escaneamento corporal aqui. So you're going to have the client look at their picture, read their negative cognition. Então você pede para o paciente olhar para essa imagem, ler a sua crença negativa. Então vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, aqui. Good. And then we do the bilateral. Now, the bilateral can be done lots of ways with adolescents. First of all, if you'd like them to do the bilateral with eye movements, they can move their fingers from corner to corner, watching their fingers. Então, isso aqui tem muitos jeitos de você fazer o bilateral. Você pode fazer esse bilateral, por exemplo, movendo os dedos, aqui, o dedo de um lado para o outro, enquanto os olhos acompanham o movimento dos dedos. Or corner to corner. Ou então na diagonal, de ponto a ponto, como ela está demonstrando ali. Or we can have the client put it down. Usually they're sitting on their beds. Ou então eles podem colocar isso assim embaixo. Eles em geral estão sentados na sua cama. We can do tapping. So they put it on the ground, is that? And step on it? Well, it depends where they're sitting. A lot of my kids sit on the ground. Ok. Então eles colocam no colo e fazem o tapping, a estimulação bilateral em si próprios. Lap drumming. Ou então faz um tamborilar nos joelhos. Musical instruments. Instrumentos musicais. If they have at home. All kinds of things. Todo tipo de coisas.
you can put your logo on, Great. Você pode and then usar a there's sua squeeze logo. brains. Né? So we get Olha, a nice workout in our biceps. dá para fazer aqui na sua logo e faz um trabalho legal nos tríceps. If they don't have the squeeze brains, they can grab a pair of socks from their drawers. Ou se eles não tiverem essa coisa de espremer, né, de apertar, eles podem utilizar meias das suas gavetas, fazendo uma bolinha de meia. Arm pumps. Ou então o pump assim com os braços, vai e volta, mexendo os bíceps. Tarzan. Na versão Tarzan, we say that. So get creative. Oh, wait, one more. Hold on. Sejam criativos. Espera aí, aguenta aí. Oh, this is my favorite. O meu favorito. Right, left, right, left. Apertando right, left. Os bracinhos do animal de pelúcia. They grab the ears. Ou Right. então nas orelhas. Don't do it with the live animals. Não façam isso com animal vivo, de verdade. Don't get carried away. Yep, don't get carried away. One important instruction. Então, uma instrução importante aqui. So, is that we do short sets of bilateral. Sim, que nós façamos séries de estimulação, mas séries curtas de estimulação. Right. Roy talked about this last week. Roy falou mais sobre isso na semana passada aqui na live conosco. We are looking for desensitizing. Nós estamos em busca de dessensibilização. I personally don't do more than 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Ok. Eu em especial, não faço mais do que no máximo 10 segundos. And the more that the client moves, the less likely they'll dissociate. E quanto mais o paciente se movimentar, menor a possibilidade de o paciente entrar num estado de dissociação. Okay. You're going to have them measure on the SUDS. You want the SUDS to go to as close to 0 as possible. Depois de cada série de estimulação, você retorna aqui a mensuração dos SUDs. E vamos querer que que o paciente consiga a redução maior possível. And then you can go and scribble out left, right, left, right, left, right, the negative. E depois você pode fazer um movimento de vai e vem, apagando o negativo. And then we start working on the positive with the VOC bridge at the bottom. E aí nós podemos começar a trabalhar com a parte do positivo, focalizando o VOC aqui na parte inferior da página. And you can go to the example and I'll just... Vou mostrar aqui para vocês mais alguns exemplos que ela passou, né? There we go. So that's the four square. Let's go one of the other. Okay. Either one of the others. There's two there. There we go. Okay. So the client started with a SUDS of 9. Então aqui no caso o paciente começou com um SUD de 9. Her 18-year-old niece died. A sobrinha dela de 8 or 18? 18. A sobrinha dela de 18 anos tinha morrido. The worst part is under those colors. I don't remember what she put there. I think I'm rot. I'm not. Oh, I'm not okay. I'm not okay. E aqui embaixo, no que está apagado, dá para ver assim mais ou menos. Eu não estou ok. And at the SUDS at the top, so we did sets, breath in. Exhale out. Depois nós fizemos as sequências, os SUDs vão baixando, séries, depois de cada série, inspira, expira. Breath in, exhale out. Novamente, inspira. And you can see how the SUDs went down after every 3 sets I checked. E aqui vocês podem ver como o SUDs foi baixando depois de cada série. And then when the SUDS, she said, was a 1 or a 2, I had her go in and scribble it out, back and forth, right, left, right, left, right, left. Depois que o SUD estabilizou, que estava ali por volta de 1, mais ou menos, aí que eu pedi para ela
apagar, quer dizer, sobrepor com rabiscar todo o lado esquerdo. Mhm. And then breathing after during 10 seconds, because this can be activating if you do it for too long. E depois, a cada mais ou menos 10 segundos, pedir para ela respirar, porque fazer esse rabiscar por muito tempo também pode ser emocionalmente muito ativador. Mhm. And then we came over to the right side and we started working on the positive, and I had her add to it every time she did a set if she had something to add. E aí depois nós fomos para o lado direito e depois de cada série eu pedia para ela, depois respirava e eu pedia para ela acrescentar alguma cor, algo que ela quisesse, se fosse o caso. And because we're still in the processing, we're still doing fast bilateral, just short sets. Como a gente está aqui, ainda é no processamento. Então, são séries rápidas e curtas. Okay. And if you want to show the other example. Tenho que mostrar para vocês o outro. Yeah, Andre, I'm not going to be able to do our live one. Okay, no problem. Yeah, I'm so sorry. Okay. But this is fun. Yeah. Yeah. And this is the second one. You can see, I don't remember the issue, but there's a lot of hate there. Isso aqui, eu não me lembro bem qual foi o tema do paciente, mas aqui embaixo, à esquerda, tinha muito ódio, né? Muitas vezes, ódio escrito muitas vezes. And then the bridge, and then the positive on the right. E aí vocês veem essa ponte com os SUDs e o lado mais positivo à direita. Okay. This is all right. Really neat. All right, and now we're going to go to Foursquare. Just a minute, I think there's just one question here. Okay, good. É uma pergunta aqui. Durante a estimulação tátil ou visual, pode usar a estimulação auditiva? During the tactile or visual stimulation, can you also add auditory stimulation? Yes. In fact, I was going to play some music. I had pulled up a Brazilian rapper, and I lost it when we were trying to get the WhatsApp. Absolutely, and have them do bilateral to it. Sim, pode fazer bilateral, pode fazer com som. Ela vai até colocar aqui uma música de um rapper brasileiro, mas eu não achei aqui agora. Yeah. Yes. Ed DeJean, I love EMDR 2.0. Just watch out, it's good stuff. Yep. Treinador da Holanda que fala muito sobre essa estimulação múltipla, que é o Ed DeJean da Holanda. Okay, good. All right. And then I want to make sure I teach Foursquare and just apologize, Depois vamos ver, então, agora dos os quatro quadrados. The Foursquare, I'll teach it and you can do it. We actually recommend you do it on yourself. Depois desse dos quatro quadrados, eu recomendo que vocês façam com vocês mesmos. Okay, so I think, all right. I think using the example, well, let's start with this. Okay. So Foursquare is EMDR phase 4 only. Então, aqui nesses quatro quadrados, é o MDR exclusivamente na fase 4. In the first 3 squares. Nos primeiros 3 quadrados. And then phase 5 in the last square. E aí a fase 5 no último quadrado embaixo. So you want the client to put in the very first top left square what it is that's bothering them. Então, no primeiro quadrado à esquerda, no alto, você vai pedir para o paciente fazer o desenho daquilo que do que incomoda. The worst part. A pior parte. And a SUDS. E SUDS. And then you're going to start the bilateral. You can do it on the paper. E aí começa no bilateral. Pode ser também nesse papel, fazendo o movimento, como está aqui embaixo, movendo os dedos e acompanhando com os olhos. And once again, you can do this in a group. Vocês podem fazer isso também no grupo. Can I show the example here now? Yeah. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui também um exemplo desse dos 4. And you can do it with couples. Pode fazer com casais. Aqui. There we go. Yep. And so you're going to do EMDR by doing the bilateral with the first square, looking at the square, doing the bilateral. Então, em relação ao primeiro quadrado aqui no alto à esquerda, você olha para o quadrado e faz a estimulação bilateral.
Mhm. We're going to do 3 sets, 3 short sets. Vamos fazer 3 séries curtas. Mhm. And then what do you notice? E aí, em seguida, o que você percebe? O que And you put nota? that in the second square. E aí você acrescenta isso que você notou no segundo quadrado. Mhm. And give it a suds. E acrescente suds no segundo quadrado. Bilateral. Faz o bilateral. Once again, 3 sets. Novamente, 3 séries. Breath in, exhale out. Inspira, expira. If you use Ad Dijon's EMDR 2.0, they can count backwards from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se for fazer a estimulação adicional, além do tapping, pode contar de 10 até 1 enquanto faz essa sequência para ativar mais ainda a memória de trabalho. Mm-hmm. If you have adolescents that love math, they can count backwards from 64 by 8s. Se você tiver adolescentes que gostam muito de matemática, eles podem contar de 64 para trás, saltando de 8 em 8, enquanto faz o tapping. Mm-hmm. Or if they don't like numbers, you can have them spelling words. Ou se eles não gostarem de números, pode pedir para, enquanto eles fazem o tapping, para soletrar certas palavras. And then you say, what do you notice? Inspira, expira, o que você nota? And then you draw what comes up next. E aí desenha no terceiro, draw then on the third one, right? Mm-hmm. Yep. E aí desenha no terceiro quadrado o que vem à sua cabeça. Mm-hmm. Give it a suds. Acrescente os suds. Mm-hmm. And then you scribble out the very first picture. You can tell that. E aí você borra toda aquela o primeiro quadrado lá do alto, né? Você which is bilateral, right, left, right, left, right, left. E essa right, movimentação direita e esquerda também com o lápis ou com a caneta também é a estimulação bilateral. Mm-hmm. And then in the last square you put what you would prefer, your adaptive. E no último quadrado você coloca o que você preferiria pensar a respeito de si também, né? Mm-hmm. And then you install it. With quick or slow ones? All quick, all fast, all okay. E aí, processing. neste último, você faz a instalação desse último, Good question. Também com séries rápidas. Mm-hmm. Yeah. If anybody watches K-drama, they'll have to guess which one this one is. Watch what? K-drama. Does anybody watch K-drama? Korean drama on Netflix? Oh, it's so good. No. This is my team. Okay, Korean. I got it. Some people, I know there's somebody out there that watches it. Esse aqui é para quem gosta de aquelas, são os dramas coreanos no Netflix. Mm-hmm. I recommend that you have a 4-square journal for yourself. Eu recomendo que vocês façam como que diário baseado neste exercício dos 4 quadrados. Mm-hmm. Every night before you go to bed, just do your 4 squares with the fast tapping with whatever bothered you from that day. Então, à noite, quando você for dormir, você pega e faz este exercício dos 4 quadrados, levando em conta aquilo que te incomodou ao longo do dia. Mm-hmm. You can't teach this unless you experience it yourself. Não tem como você ensinar isso para os outros, a não ser que você tenha a vivência consigo mesmo. And then if you could go to the last slide. Okay, just a second. Any questions at all? I'm willing to help anybody. So have them come to my website, email me. I'm on all the social media platforms. Eric knows where to find me. Qualquer tipo de pergunta, eu estou nas mídias sociais, tem aqui o meu e-mail que vocês podem também enviar mensagem. Yeah, and just thank you for your time. Just one final question here from our audience, okay, in the Facebook. Yeah, absolutely. Okay. Só uma pergunta aqui, que se geralmente você consegue iniciar e finalizar uma sessão com um determinado alvo, e quando o alvo é muito difícil, você fecha a sessão colocando no container. Usually you start and finish a session with a certain target,
And when the target is too hard, do you end up the session putting into a container? Yes, you put it in the container, but that's why we look at the worst part, and then we want a snapshot of the worst moment. Uhum. Small. E por isso que a gente pede para a pessoa colocar a pior parte, mas só uma foto, para fazer algo mais contido. Because when you get into the neural network, then the work will do its, it'll work on the whole neural network. It's getting in without overactivating the client. That's important. Quando entra na rede neural, é possível fazer esse trabalho sem sobrecarregar o paciente. Just one final observation. Could you repeat, please, the last square of the 4 squares? Because I didn't. Yes, you're adaptive, what you would prefer. Então, a última pergunta aqui foi sobre a finalização daquele quarto quadrado, e a ideia é colocar o que você preferiria acessar ou ter como foto em vez daquela primeira.